nada mais é do que uma solução criativa para uma situação, para uma questão, mas é uma solução criativa com recursos limitados, que é muito o arcabouço de estratégias que as pessoas com dislexia acabam tendo que lançar mão para sobreviver, tanto na escola quanto nesse mundo burocrático que a gente vive. Então a gente pensou que interessante seria se a gente puder falar de dislexia através da arte, se as pessoas puderem experienciar um pouco do que é ter dislexia, do que é viver nesse mundo que a gente tem, que é tão letrado com a dislexia, mas isso numa fala muito mais tranquila através das obras que esses próprios artistas produzem. E aí esse ano, em torno do tema Engenhocas, a gente teve a ideia então de que as pessoas deixassem mensagens, e aí foi criada essa engenhoca, né, que tem os canos, então a gente colocar a mensagem dentro de uma bolinha para depois passar pelo cano, cair numa cesta, seja para os artistas, seja para a mostra, eles escolhem sobre o que eles querem falar, para quem que eles querem mandar a mensagem. Então foi muito bacana, assim, e virou um jogo, e ficou muito divertido. Esse ano a gente tem 33 artistas e obras completamente variadas em torno de uma mesma palavra. E isso é mágico, assim, e mostra como cada um tem tanta coisa para contar e para mostrar. E eu acho que sai da questão da linguagem escrita, né? Que às vezes não é a linguagem que vai favorecer todo mundo. Quando a gente traz uma mostra, a gente para de falar de dislexia só para as pessoas que se interessam pelo tema da dislexia. Então a gente começa a falar com um público muito maior, que vem pela arte e não pela dislexia, e passa a conhecer. Então a gente começa a dar muito mais visibilidade para a dislexia. As manchas que elas fazem. Eu trouxe um desenho aqui para mostrar as manchas. Monotipo é o seguinte, você desenha, você vai usar um suporte com tinta, eu vou passar tinta numa base, eu coloco a tinta, depois você vai colocar dobrado assim, tipo, a tinta vai estar embaixo, você risca, e aí o desenho passa para esse lado, ele vai passar sempre invertido. Eu pergunto para as pessoas o que elas acham que é dislexia. Porque é engraçado você ouvir as respostas, não porque é certo ou errado, mas é muito mais para entender o que elas esperam, o que elas pensam sobre isso, né? Eu acho que o ponto que mais afeta, pelo que eu pesquisei, é a ordem das coisas, a sequência das coisas. E eu percebo que para mim pega muito, 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 muito. Na verdade, engenhoca foi ter sobrevivido 55 anos com dislexia e TDAH, né? Então isso já é uma engenhoca e tanto. A escola desistiu de mim muito cedo. E aí eu desisti da escola em contrapartida também muito cedo. Foi uma relação de abandono mútuo, assim, né? Eu vivi nos anos 70, então ninguém falava de dislexia, não se discutia isso, né? Imagina. E a única coisa que atribuíam a alguém que tinha dificuldade de aprendizado era burrice. Né? Então associavam isso a uma burrice e associavam isso também a uma preguiça, né? Ah, é vagabundo, é burro e tal. Aprender não era, naquele formato, era impossível. Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito nova e eu trazia propostas muito diferentes que para mim eram muito óbvias ou eu não conseguia entender que elas eram diferentes. Para mim era assim, existe essa possibilidade, então por que não? E, na verdade, virava uma percepção de que eu estava sempre questionando e como um confronto e não como, olha, isso aqui é uma oferta de criatividade. E essa forma de pensar diferente nem sempre ela é vista como algo bem-vindo, às vezes ela é vista como algo que pode destruir em vez de construir. E isso era uma das coisas que eu tive que aprender a como expor em como colocar essas ideias para que, em vez de virar uma batalha, uma luta, virasse uma dança, uma valsa. Fechou? Estão prontos? Podem abrir os envelopes para vocês verem, vão ter papel neles aí. Nas provas eu desenhava atrás da prova porque eu não conseguia terminar, né? Não conseguia entender o que estava escrito ali. Então eu pegava a prova e amassava
essa prova e atrás surgia desenhos, porque quando eu joguei essa folha no chão, ela ficou suja, depois eu abri e eu vi que tinha desenhos atrás dessa prova. Me surgiu outras possibilidades também do desenho, dessa arte, desse ato espontâneo. E aí eu acho que a questão da arte com a dislexia está muito, muito próxima, muito, assim, particular. Quase todo mundo que é dislexo gosta de música, ou desenhar, ou escrever, mesmo que seja algo difícil, né? Eu acho que é uma criatividade que está dentro de cada um para poder viver em um mundo que ele é de regras, né? É um mundo de filas, né? Escola, fila, é um mundo de restrições. E aí, imagina para uma pessoa que não consegue se enquadrar, né? Sei lá, 35 alunos numa sala de aula, e aí uma pessoa não consegue ali fazer que para todo mundo ali é normal. Assim, a arte, ela acolhe a todos, e ela me acolheu desde cedo. Então, como eu tinha dificuldade na escola, uma maneira de eu me concentrar era desenhando. Então, eu ficava desenhando e isso me acalmava. Tenta fazer algo inspirado nele, tenta fazer algo Nilson na vida aí. A arte eu não tenho dificuldade com técnicas. Então, e as pessoas geralmente têm uma dificuldade com técnicas, né, de pintura e tudo. Então, eu procuro passar da melhor forma. Então, é uma troca, sabe? O papel machê, ele é bem interessante, porque é papel, mas é algo que é muito resistente. Esse aqui é feito de papel machê. Ele é resistente, você cai, não quebra. E você pode fazer N coisas com ele, sabe? Eu lembro que teve uma pessoa que falou, como é que eu faço para não te tratar como uma pessoa que tem dislexia? Eu falei, aí que tá, quero que você me trate como uma pessoa que tem a dislexia. Muito a pessoa que se eu falar, por favor, desenha para eu entender, desenhe, sabe? Que eu vou entender de um jeito muito melhor. Se você fizer seta, se você fizer um círculo, vai ser muito mais fácil para mim e a gente vai ter uma troca muito maior. Tem gente que tem dificuldade com uma coisa e outras têm facilidade com outras, e essa troca é necessária. Então, o dislexo tem muito para oferecer também, para ajudar e para ensinar. Então, a brincadeira é uma das coisas mais sérias da humanidade. A brincadeira, ela organiza, ela trabalha a lateralidade, ela trabalha a memória, ela trabalha a ordem e tantas outras coisas. Ela é fundamental para a nossa existência. E acreditando nisso, eu me movo muito como artista a partir da brincadeira, que eu acho que é um caminho onde a gente consegue pegar crianças e consegue pegar adultos, né? E esse trabalho de lateralidade, por exemplo, de trabalhar rima, de trabalhar parlenda, essas coisas, elas ajudam as crianças com dislexia. Para todo mundo que vai assistir a exposição, é um convite à criatividade, a você se permitir ser criança de novo, brincar de novo, sem pressão. Eu ouvi uma frase hoje aqui dentro que para mim fez muito sentido, que é como é bom você se reconhecer, seja no espelho, seja com o próximo, como é bom você se reconhecer. Se a gente compartilha de algumas coisas, que bom. Quando a gente fala de arte, eu acho que arte e educação deveriam estar muito mais entrelaçadas do que elas são atualmente. A gente tem a possibilidade não só de falar com o público em geral, mas através das visitas de escola, através das oficinas que a gente faz com professores que envolvem arte e dislexia, a gente consegue sensibilizar muito mais do que num modelo de formação tradicional, ou se a gente fizesse um panfleto para levar para as escolas. Não que isso não seja importante, também é importante, mas eu acho que o que a gente traz através da arte, a gente mexe com emoção. Então parecia que eu estava dentro de um mundo mágico, que era totalmente criativo, né? Uma engenhoca, literalmente. E ver cada centímetro, cada detalhe, cada cuidado
E ver as obras de arte, que cada uma te convida para um outro universo, foi uma experiência muito transformadora. Teve um professor numa visita de escola que falou para mim assim, que achava uma coisa extremamente importante que os alunos dele viessem aqui e olhassem a obra, porque você olhar uma obra de arte é você querer entender uma outra pessoa, uma outra subjetividade, um outro olhar sobre o mundo. E isso traz muita empatia. O que a pessoa com dislexia vai encontrar aqui, ela vai perceber a potência que ela tem, né? Na hora que ela encontra as pessoas que passaram por situações também bastante difíceis, mas quando a gente olha a produção artística dessa turma, você fala, cara, não é só isso que importa e não é só isso que é qualidade, não é só isso que é habilidade. Existem outras habilidades que pode ser que não sejam tão valorizadas nesses outros lugares onde a gente passou dificuldade, mas que têm um valor enorme para a humanidade e para a sociedade. Lógico que não é romantizando a dislexia, mas sim entendendo que faz parte também de um processo criativo e que eu vejo algo bonito dentro dessa criação, né? Eu sou bastante feliz de ver que esse movimento está acontecendo e a importância disso para outras pessoas que são dislexas, para outras pessoas que têm dificuldade e de entender que tem algo a mais, né? Para mim mesmo foi uma abertura assim de quando eu descobri que Da Vinci era dislexo, que Picasso era dislexo. Então para mim abriu possibilidade. Falei, esse cara que eu gosto pra caramba, assim, sempre admirei, e que aí eu falei, pô, eu também posso ser artista. Dislexia, eu gosto de pensar que ela é uma habilidade muito avançada do córtex pré-frontal, que faz com que você olhe para o mundo simples e deixe ele mais complexo. Eu percebo que a dislexia fez que o meu caminho para o cinema como uma forma de eu conseguir mostrar para o mundo as minhas ideias e as minhas imaginações. Depois que eu entendi que a dislexia fazia parte da minha vida, fez um alívio mesmo de me entender como uma pessoa inteligente, uma pessoa criativa de outras formas que não seja a que a gente é ensinado na escola, assim. E eu sou muito grato, na verdade, a isso, porque eu tenho certeza de que esse caminho tortuoso e muito mais lento, assim, permitiu que eu pudesse conhecer lugares inimagináveis, assim, sabe? E que a maioria das pessoas passa na velocidade estratosférica e nem olha, assim, sabe? Então, por conta dela, eu pude pegar uma outra via, assim, com a vida e ser muito mais feliz, acredito, do que eu seria se eu tivesse que ficar me forçando a ser alguma coisa que eu não queria ser, sabe?